Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Eu quero trazer para você hoje uma mensagem que espero lhe traga ânimo, lhe traga coragem, a fim de que você, assim como os servos de Deus registrados na palavra, entenda como que Deus age quando Ele quer abençoar os seus filhos, até para que nós possamos acabar com um sentimento que permeia no meio da igreja, muito romântico, onde muitas pessoas acham que Deus vai abençoá-las e não se esforçam, confundem a graça, achando que tudo vem por meio da graça e não precisa se esforçar, e tornam assim a graça de Deus, que é algo tão maravilhoso, que nos traz um perdão e a garantia do céu, e confundem que nós ainda estamos atravessando o deserto e, portanto, no deserto a vida ainda não é a vida da Nova Jerusalém. Então, para que você entenda, eu quero logo ler um texto da palavra de Deus que nós encontramos em Josué capítulo 6, a partir do versículo 1, lemos assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Li aqui alguns versículos desse capítulo. Preste atenção, porque essa não foi a única vez que Deus agiu desta maneira e assim nos foi revelado pela sua palavra. A palavra foi: eu dei a cidade a vocês, eu dei Jericó a vocês, entreguei nas suas mãos o seu rei, o seu povo. Ou seja, Deus está comunicando: eu dei a vitória a vocês. E disse para Israel fazer o quê? Vão para casa, se deite no seu colchão e fique tranquilo que vocês não vão ter que lutar? Não. Eles teriam que obedecer dia após dia a ordem do Senhor. Eles precisariam rodear a cidade durante 6 dias, dar uma volta, e no 7º dia dar 7 voltas, e tinha todo o ritual dado por Deus que eles deveriam obedecer. Se eles desobedecessem, aí fica aquela pergunta: então não aconteceria, a muralha não cairia, né? Nós não precisamos nem responder essa pergunta porque eles obedeceram. Agora veja, o cumprimento daquilo que Deus já tinha feito estava atrelado à obediência. Então Deus colocou no presente algo do futuro. Dei a vocês, mas dei depois que vocês obedecerem. Então isto mostra, isso não foi a única vez. E quando Deus mandou atravessar o Mar Vermelho? E quando Deus mandou atravessar o Rio Jordão? Que havia a ordem, toque no mar. Olha, se Deus mandou atravessar, então abra o mar de uma vez. Para que manda Moisés tocar? É porque existe a parte humana, onde existe a obediência, e essa sempre é muito necessário. Então nós poderíamos falar aqui de N ocasiões em que Deus anuncia o final
aquilo que ele irá fazer, mas dá as condições ao ser humano para que ele haja com obediência. E se ele não agir com obediência, talvez nem veja aquele desfecho. Então, o que é importante nós meditarmos nessa mensagem? A vida não é fácil. Assim como o povo estava em um deserto, o povo de Israel, pronto para invadir uma cidade, e eles teriam que entrar, e quando a muralha caísse, eles teriam que lutar, colocando a própria vida em risco. Eles estavam fazendo tudo isso em obediência à palavra de Deus, que já tinha dito que daria a vitória. Eles não poderiam fazer nada para derrubar aquela muralha. Não havia recursos à época para derrubar aquela muralha. Aquela muralha era indestrutível, exceto para Deus. Assim como as muralhas de Constantinopla, que duraram mais de 1000 anos depois da queda do Império Romano. Porém, quando inventaram o canhão, as muralhas caíram. Então, somente Deus poderia vencer naquele tempo, com os recursos daquela época, somente Deus poderia vencer aquelas muralhas. E isso Deus fez. Somente Deus poderia abrir o mar vermelho, mas o povo tinha que acreditar. Moisés precisava tocar e o povo precisava atravessar. Somente Deus poderia abrir o rio Jordão, mas tinha a tarefa de Josué, tinha a tarefa do povo. O que isso revela a você? O que isso revela a mim e a todos nós? Isso revela que nós precisamos confiar em Deus e que às vezes nas impossibilidades, a maior tarefa é Ele quem faz, mas existe a nossa também. A cada dia devemos ler a sua palavra, a fim de conhecer a sua vontade, a fim de estarmos cheios da vontade de Deus para sabermos obedecer. Como que nós vamos obedecer se nós não conhecemos as ordens? Deus revela as suas ordens por meio de sua palavra. E como nós vamos conhecê-la se nós não a lemos? Deus está conosco. O Senhor Jesus disse que nunca nos desampararia, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então ele está à frente da nossa vida, como Deus estava à frente do povo de Israel. Mas nós precisamos obedecê-lo a cada dia. A salvação é pela graça, claro que é pela graça, mas nós temos o dever da obediência. Ora, mas se eu preciso obedecer, então a salvação não é por causa da minha obediência? Não, porque você não vai obedecer todos os dias e nem eu. Você vai pecar 1, 2, 10, 50, 100, 1000 vezes, mas se você se arrepende de verdade, Deus vai te perdoar 1, 10, 50, 100, 1000 vezes. Sempre será Deus quem irá à frente das nossas batalhas, mas nós precisamos ser fortes e corajosos. Devemos ser como Gideão, onde estavam lá os midianitas, vindo, roubando a plantação, destruindo. Mas quando Deus o encontrou e Deus o chamou, o que ele estava fazendo? Estava recolhendo e colocando o trigo em segurança para que os midianitas não levassem e não faltassem trigo para ele e para o seu povo. O que você está fazendo? Você está recolhendo o trigo ou você está deitado na cama reclamando e murmurando contra Deus? Você está levantando todos os dias de manhã e indo à luta, ou você está entrando em depressão de tanto reclamar, de tanto achar que Deus tem que fazer as coisas do seu jeito? Existem pessoas que oram, mas a oração dela é uma oração de insistência. Todos os dias ela pede a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, como se Deus tivesse que fazer as coisas do jeito dela, no tempo dela. E chega uma hora que ela cansa de orar, porque Deus não responde mesmo a oração dela. Quantas pessoas estão entrando em depressão porque estão querendo que Deus haja do jeito que ela acha que Deus tem que agir? Ela não trata o Senhor como o Senhor, mas como alguém que quase se submete a ela. Entenda isso.
A vida não é fácil. Nada é fácil. Qualquer coisa que você desejar fazer, existe um grau de empenho, existe um grau de dificuldade que você tem que vencer. Às vezes você não está apto para as lutas que você precisa enfrentar. Então coloque Deus à sua frente, as muralhas ele derruba. Porém você vai ter que subir nos escombros, pegar na espada, lutar contra os habitantes, vai ter que tomar a cidade. Não é fácil e Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que nesse mundo nós teríamos lutas, aflições. Desde o Éden com o pecado, a humanidade foi condenada a colher o fruto, o alimento da terra com muito esforço. Então, se você acha que deveria ser mais fácil, você está romantizando a Deus e a palavra de Deus. Você está criando um Deus para você. Você está colocando para Deus como que ele deveria fazer as coisas. Melhor é a minha dica, leia a palavra de Deus para que você descubra como Deus é, como ele agiu, age e agirá. E agindo assim pela fé nele, nos moldes dele, dentro do plano dele, dentro do governo dele, dentro da vontade dele, aí sim a sua vida será mais fácil. Mais fácil pela fé, nem que seja pela fé, até que aquilo que você espera aconteça. Às vezes o pulo do gato está aqui. Nada é fácil, mas às vezes pela fé tudo se torna mais fácil para nós até chegarmos lá. Porque mesmo que demore para alcançarmos o que precisamos, nós aprendemos a descansar e a confiar em Deus durante o caminho. Pare e pense, se fosse você junto com o povo de Josué ali, vendo aquela muralha indestrutível e vendo Deus despedaçar aquelas muralhas na sua frente. Você não perceberia que esse Deus é um Deus maravilhoso que trabalha por aqueles que ele ama? Então, é o seu caso. Deus é o mesmo. O mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus de Moisés, é o nosso Deus. É o Pai do Senhor Jesus Cristo. E ele vai à frente derrubando as muralhas. Mas você não vai poder ficar deitado no sofá vendo Deus batalhar. Existe a parte de Deus e a parte sua. Não fuja da sua responsabilidade. Leia a palavra, leia a Bíblia, para que Deus fale com você e você se encha de inspiração para as batalhas do dia a dia. E fé nele, porque ele é o Deus que derruba muralhas. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada e se você ficou até aqui, e se você tem gostado dos vídeos, e se você gostaria que outras pessoas ouvissem essa mensagem, então vamos lá, compartilhe, curta, se inscreva no canal e leve essa mensagem ao número de pessoas que você pretende levar. Até mais, assim permitindo o Senhor.